Boa noite, gente. Amém. Graça e paz, que alegria, que noite preciosa. O Senhor é bom o tempo todo. Noite de celebração. Eu sonho com um tempo em que não vai precisar ter cantor, não vai precisar ter pregador. Oh, meu Deus. Que a gente não espere nada desse altar, mas que a gente venha com toda a nossa expectativa e entregar o nosso coração, a nossa devoção ao Senhor. Amém? Estou muito feliz nessa noite. Eu estou igual Zacarias, caiu a minha vez, sabe? O turno. Vai que é hoje, né, William? Vai que é hoje que o anjo aparece. Oh, meu Deus. Gente, eu não sei quem lembra, eu não sei quem esteve nesse culto. Claro, já faz tempinho, os irmãos não vão lembrar. Mas já tem 2 ministrações que nós ministramos aqui no culto acerca de vocação e chamado. E eu quero continuar dentro desse tema, quero construir algo com a igreja acerca daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. É algo que o Senhor tem ministrado muito comigo. Eu creio que não é diferente em relação aos pastores da casa, porque a gente não lê a Bíblia para pregar, mas a gente lê a Bíblia para viver, e a gente compartilha aquilo que o Senhor tem construído dentro de nós e tem falado conosco. Então, essa palavra certamente primeiro veio no meu coração assim com muita força, com muita intensidade. E eu quero compartilhar isso com a igreja. E quando eu falo de chamado, eu não falo somente o chamado acerca do ministério, não falo somente acerca do serviço, mas eu falo a respeito do chamado ao discipulado, do chamado a ser um servo do Senhor, a seguir a Jesus. É nesse aspecto que eu quero falar um pouquinho nessa noite. E o texto que nós usamos como base foi Isaías 43, se o William puder colocar para a gente, Isaías 43, o versículo 1, que diz assim, Isaías 43, 1 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. E o 2? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém. Obrigada. E é muito interessante porque é lindo, né, irmãos? Quando a gente lê esse texto, quando a gente usa muito como assim, né? Parece até um jargão, parece uma coisa meio motivacional, né? E a gente põe o nosso coração, e não há nada de errado nisso, porque de fato o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então, de fato, quando a gente passar na água, os rios não vão nos afogar. Quando a gente passar pelo fogo, eles não vão nos queimar. Vai ter fogo, vai ter água, né? O Senhor já está falando assim, ó, vai ter tudo isso aí, mas vocês fiquem tranquilos que eu vou estar junto. Eu vou estar com vocês. Vão haver circunstâncias, vai haver dificuldade, mas o Senhor prometeu de estar junto. Só que tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito maravilhoso, só que quando a gente vê o primeiro versículo, que o Senhor Deus fazendo essa promessa desse resgate a Israel em relação ao cativeiro, o Senhor diz assim: eu sou o Deus que te criou, ó Jacó, mas que te formou, ó Israel. E quando a gente vê que o Senhor cria Jacó, me remete ao livro de Gênesis, quando a gente vê aquele homem tão cheio de falhas, tão cheio de dificuldades, tão cheio de uma natureza caída, só que o Senhor olha para aquele homem e faz uma promessa e diz: reis sairão de ti, nações sairão de ti. Só que para o Senhor cumprir na nossa vida um propósito, para que o Senhor cumpra algo que Ele tem, na verdade, Ele vai precisar construir isso dentro de nós. Para que o Senhor construa aquilo que Ele prometeu,
para que a gente chegue, porque a gente vai viver os processos, né, irmão? Imagina uma criança, ela vai ter as fases de crescimento, e o Senhor olha, então, eu olho para Jacó naquela natureza caída, e o Senhor diz, meu Deus, eu tenho uma descendência para gerar através de ti, só que desse jeito que tu estás, Jacózinho, não vai dar. E é incrível porque a gente olha para essa história e a gente se identifica tanto, né, irmãos? Como a gente é parecido com Jacó. Como a gente é parecido com Jacó em muitos aspectos. Mas porque existe esse processo de formar Cristo em nós, né? O apóstolo Paulo, ele disse, eu sinto dores de parto até que Cristo se forme em vós. Porque formar Cristo dentro de nós, de fato, vai exigir um processo, vai exigir dores. E as duas mensagens, só rapidamente quero dar essa introdução aqui para a gente entender o que vai ser construído nessa noite. A primeira mensagem que foi, eu lembro bem que foi o culto de ceia do dia 1º de maio, eu lembro que era ceia, era dia do trabalhador, era aniversário da pastora Keila, então ficou uma noite assim bem marcada, sabe, aquela noite que eu trouxe essa palavra, e a gente falou que o homem que Deus chama é um homem que será submetido ao tempo. E a gente viu que Moisés ficou 40 anos no deserto, José ficou lá 15, 16, 17 anos na prisão, não lembro exatamente. Jacó ficou 20 anos na casa do seu sogro. E o próprio Cristo, né, gente? Ele também foi submetido ao tempo. Quando seus irmãos chegaram para ele e falaram assim, ó, por que tu não vai lá para a Judeia? Vai fazer os teus milagres, vai te manifestar lá. E ele olha para os seus irmãos e dizem, olha, a minha hora ainda não é chegada. Quando falta o vinho lá nas bodas, lá na festa do casamento, a mãe dele diz, olha, acabou o vinho. E ele fala, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, o próprio Cristo se submeteu a um tempo de começar a exercer o seu chamado, o seu ministério. Então a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, fique tranquilo. Se algumas coisas ainda não aconteceram, se algumas coisas na sua vida estão gerando ansiedade no teu coração, descanse, meu irmão. O Senhor tem um tempo para todas as coisas. E a segunda palavra que nós ministramos foi que o homem que Deus chama é o homem que também vai ser submetido a outros 2 processos, outras 2 ferramentas que Deus usa para trabalhar e para construir esse Israel, para construir o Senhor dentro de nós. O Senhor usa também o trabalho e o sofrimento. Assim não, assim, irmãos, assim não, assim. O trabalho e o sofrimento são outras 2 ferramentas que Deus vai usar. E a gente viu que sem dor a igreja não nasce, a igreja não gera, e sem dor a igreja não cresce. A pedagogia de Deus é o sofrimento. Deus vai usar o sofrimento para moldar o nosso caráter, nos amadurecer e nesse processo todo ir limpando o nosso coração. E hoje a gente vai refletir um pouquinho a respeito de que o homem que Deus chama é um homem que ele vive um processo de santificação progressiva. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito de santidade, porque nós somos justificados pela fé, mas a partir do momento que nós somos justificados pela fé, ok, aí eu dou um outro passo num processo chamado santificação. O Senhor vai nos santificar. E no original hebraico, vamos falar no hebraico, né, gente? Que é para dizer que está importante aqui a palavra. No original hebraico, santidade significa separação, significa consagração, significa preparar-se, separar-se, dedicar-se. Ser santo no sentido de ser um processo de busca incessante, de ser colocado à parte. Só que quando a gente fala de santidade, parece que soa tão pesado, né? Ô Gisele, não tinha outro assunto, né? Hoje é culto de ceia e tal, é noite de celebração. Mas até o final dessa palavra, eu quero apontar um caminho para você, que vai se tornar bem tranquilo da gente caminhar. Não vou dizer bem tranquilo, né, gente? Mas vai se tornar um pouco mais leve para a gente caminhar nesse lugar de santidade. Porque muitas vezes quando a gente fala de santidade, a gente está falando de renúncia, de deixar algo, de santificar-se, separar-se. Mas a gente daqui a pouco você já vai entender
E assim, irmãos, talvez se a gente pregasse um outro tipo de mensagem aqui na igreja, talvez a gente teria um público maior, mais pessoas, mas a gente não tem essa ansiedade, essa preocupação pelo crescimento da igreja. Nós, como pastores dessa casa, a preocupação que nós temos é de entregar o alimento correto. Porque quem tem criança sabe, a gente não fica lá o dia todo, né? Ô Betina cresce, ô João cresce, ô Laurinha cresce. Não, a gente simplesmente dá o alimento correto, a gente entrega a comida correta, a nutrição correta, e aquela criança então ela cresce automaticamente. Aquele crescimento ele vai se dando de forma muito saudável. Então assim, né, gente, ninguém vive só de lasanha, né? Mas a gente vive de arroz com feijão. É aquele básico, é aquele elementar que vai fazer com que a gente cresça nutrido, forte. E tá tudo certo. Então, gente, nesse processo de criar Jacó, de formar Israel, gerar esse caráter de Cristo dentro desse homem, a gente vê na linha do tempo a mão de Deus a fim de que o propósito seja cumprido. Ou seja, o nascimento do próprio Cristo, porque Cristo é da linhagem de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então a gente vê que na linha da história, para o próprio Cristo chegar até nós vamos ver que é incrível, porque a Bíblia, ela não isenta, ela não esconde esses homens que precisaram passar nesse processo. Então isso me motiva, isso me anima a continuar, porque eu não preciso ser perfeita. Eu preciso ter um coração entregue. Eu preciso dizer: Senhor, hoje eu não dei conta, eu não consegui, mas Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti. Essa é a chave. Então, gente, a gente vai ver que lá em Gênesis, no capítulo 33, que é onde eu quero caminhar um pouquinho, a gente vai ver que após o encontro com o seu irmão Jacó e Esaú ali, que eles têm aquela conversa, que eles têm aquele perdão, aquele conserto, a Bíblia diz no capítulo 33 e no versículo 18 que, voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém. É muito comum a gente ver na história de Jacó que o tempo todo Deus está salvando esse homem. Deus está o tempo todo livrando esse homem. É como se Jacó tivesse o tempo todo metido em encrenca, o tempo todo ele estivesse caminhando ali meio na força do seu braço, nas suas escolhas, nas suas decisões, mas a mão do Senhor estava sempre ali em volta dele. Eu não sei se isso soa familiar para você, mas foi assim que aconteceu com Jacó. E em Gênesis 34 a gente vai ver que Diná, a filha de José, a Bíblia diz que Diná, filha de Lia, filha que Lia dera à luz a Jacó, ela saiu para ver as filhas da terra. Então é nesse contexto que eu quero me concentrar nessa noite, falando um pouquinho a respeito de santidade, de que Jacó ele tinha 13 filhos, 7 com Lia, 2 com Raquel, 2 com Bila, 2 com Zilpa. Era um monte de filho, era um monte de mulher, né, gente? Só que tinha apenas uma moça, tinha apenas uma mulher no meio de todos esses homens. E a Bíblia diz que quando Jacó, ele está ali naquele lugar, e a Bíblia diz assim, no versículo 19 do 33, a parte do campo onde ele armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E ali ele levantou um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Só que tem um detalhe. A ordem de Deus para Jacó não era construir um lugar aqui nesse lugar, era para ele voltar para Betel. Porque Betel foi o lugar que Deus falou com ele lá no começo. Quando ele sai da casa do seu pai, então lá em Betel é o primeiro lugar que ele tem uma experiência com Deus, e foi lá que o Senhor falou para ele voltar. E a Bíblia diz então que Diná, ela sai para ver as filhas da terra, e no versículo 2 a Bíblia diz que viu a Siquém, o filho de Eveu, do Eveu Amor, que era um príncipe daquela terra, era um príncipe daquele lugar. E a Bíblia diz que, tomando-a, a possuiu e assim humilhou-a. Ou seja,
A Bíblia traz um relato de que essa moça foi violentada, ela foi vítima de um estupro, de um crime hediondo por esse príncipe dessa terra. A pureza daquela moça foi tirada, a virgindade daquela moça foi tirada. E me chamou a atenção no culto dessa noite de que nós cantamos tanto sobre a noiva, nós cantamos, eu já coloquei as minhas vestes brancas, eu já estou com a minha lamparina pronta, eu estou pronta para me encontrar com o Senhor, eu estou preparada. E quando muitas vezes a gente vê a pureza da igreja, a santidade da igreja sendo atacada de todos os lados, é uma pressão tão grande para tocar na pureza da noiva, porque todas as vezes que a Bíblia fala de mulher, ela está se referindo, fazendo uma analogia à igreja, e a Bíblia diz que esse príncipe toca na pureza, na santidade daquela moça. Em Gênesis, em João 14, 30, 31, a Bíblia diz que o príncipe desse mundo, quando Jesus promete o Consolador, ele disse: vai vir o Consolador, que vai ensinar para vocês todas as coisas, mas também está vindo aí junto o príncipe desse mundo, e eu nada tenho a ver com ele. Então esse príncipe, ele quer vir para tirar a pureza da noiva, a santidade da noiva, com tantas coisas, com distrações, com propostas, com muitas coisas, que esse é um tempo que existe uma responsabilidade muito grande, principalmente, eu falo isso para a liderança, até para nós aqui dessa casa, porque existe uma responsabilidade muito grande. Porque você imagina que um dia haverá uma prestação de contas. E um dia a gente vai estar diante do Senhor, pastores, líderes, e o Senhor vai falar: deixa eu ver aí a minha noiva. Deixa eu ver aí a noiva que você trouxe para me apresentar. Vem aqui, Carol. Vamos fazer um teatro, porque sou dessa, gente. Nós vamos inaugurar o ministério de artes dessa igreja. Vem aqui, Felipe. Obedece. Ele é tímido, gente. Tá? O Felipe é o pastor. Está apresentando a noiva. E eu sou o Deus. Promovida. E aí, Felipe, tudo bem? E aí, o que tu veio me apresentar? A noiva? Então vamos dar uma conferida nessa noiva. Felipe, fez um bom trabalho? Ô Felipe, tu não acha que essa noiva tá meia desbotada, Felipe? Tá 10? Felipe, esse cabelo, Felipe, essa noiva tá suja, essa noiva tá mal arrumada, Felipe. Felipe, tu não cuidou, eu te dei, era responsabilidade tua. Tu não perfumou, tu não cuidou, tu não zelou. Chegou gente fazendo proposta para ti, Felipe. Chegou gente com dinheiro nessa igreja e tu não ensinou, Felipe. Tu não apontou o pecado, Felipe. Tu se vendeu, agora tu vem me apresentar essa noiva desse jeito. A minha noiva, que eu comprei, eu dei para te cuidar, Felipe. Essa noiva não está cheirando bem. Cadê o Deus? Disse que era para ser o meu perfume. Era para ser o perfume. Era para estar adornada. Era para estar limpa. Com quantos homens essa noiva não teve? Quantos homens? E agora tu quer me apresentar isso? Felipe, negócio é o seguinte. Obrigada, gente. Ainda bem que é só ilustração, gente. Irmãos, a gente tenta conduzir com leveza, sabe, esse cuidado com a igreja, esse amor com a igreja. E às vezes, sabe, eu olho para esse altar e eu falo: Senhor, às vezes são palavras tão duras que são liberadas aqui em cima. Às vezes a gente conversa com irmãos que vão embora porque não dão conta de viver um evangelho genuíno.
E está tudo certo, meu irmão. Cada um vai decidir, vai escolher um nível de renúncia que vai caminhar com o Senhor. Está tudo bem. Mas sabe, vamos procurar um lugar mais fácil, vamos procurar um lugar mais tranquilo, que a gente consiga se adequar, que a gente consiga se encaixar. E o nosso coração vai se entristecendo, porque o Senhor está às portas. E aí quando a gente olha para esse homem que toca naquela moça, e essa gente, os heveus, eles eram da descendência de Cã, o filho de Noé. E lá em Deuteronômio 7, depois o Senhor vai ordenar que esse povo seja morto. O Senhor Deus diz assim: olha, vocês não se juntem nem com heveu, nem com jebuseu, cananeu, ferezeu, filisteu. Esse povo todo cheio de eu, vocês não andam com essa gente. Não anda lá, porque isso aí vai dar problema para vocês. Só que o problema, gente, não é essa violência, a violência é o problema também. Mas sabe o que mais me constrange quando eu olho para esse texto? A Bíblia diz que no versículo 4 diz assim, ó: disse Siquém a Hamor seu pai, consegue-me esta jovem para a esposa. E o versículo 5 diz assim, ó: quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se até que eles voltassem. Sabe, gente, quando ele se cala, eu entendo que aqui tem um contexto histórico. Eles estavam peregrinos ali nessa terra. Eles eram, eu penso que, eu quero agora fazer o advogado de Jacó, né? Eu penso que talvez ele tenha ficado com medo. Esses homens vão vir contra mim, não sei. Só que assim, ó, os irmãos dela não, nós vamos resolver isso aí agora. Então, essa atitude de Jacó perante a violência a qual aquela moça foi submetida, revela uma passividade, revela uma indiferença, revela um medo, uma letargia, um comodismo, um conformismo. Eu fui muito inclinada também a falar sobre família, sobre filhos. Sabe, irmãos, quando a gente vê os nossos filhos tomando caminhos que não agradam ao Senhor, e muitas vezes a gente, né? Gente, é um desafio ter filhos, criar filhos na presença do Senhor. Esses dias uma irmã me ligou e disse: pastor, eu preciso de ajuda. A minha filha está sendo assediada por uma outra moça na escola. Eu não sei o que fazer. A senhora tem uma palavra para mim? Eu falei: meu Deus, não tem receita para isso, Senhor amado. Nós estamos criando filhos pela misericórdia de Jesus. E eu disse para ela: minha irmã, não tem receita. Ela falou: como é que você faz, pastor? Eu falei: querida, eu só vou vivendo. Eu falei: construa na sua casa um altar de adoração ao Senhor. Construa na sua casa um ambiente, uma mesa de relacionamento. Nós colocamos o louvor, sentamos na mesa, pegamos a palavra. E aí eu leio aonde, pastora? Minha filha lê em qualquer lugar. E eu canto o quê, pastora? Não canta nada, canta o que vier na hora. E eu falo o quê? Não fala nada, vai chorar. Permita que os teus filhos te vejam em lágrimas de amor por Jesus. Eles serão constrangidos pelo teu amor por Jesus. Aquilo vai se tornar uma coisa automática, a intensidade ao qual você vai vivendo. Mas e aí, pastor? Eu proíbo, eu deixo? Eu falei: querida, avalia. Vê se tu tem paz no teu coração. Pede para o Senhor te dar sabedoria. Ora no quarto, ora no... né, irmãos? Vai orando e vai intercedendo e vai agindo e vai entrando nesse ambiente. Porque, irmãos, a gente não pode ficar indiferente, se calar, enquanto a pureza dos nossos filhos está sendo perdida. Amém? Então, assim como essa moça, a gente também está caminhando, peregrinando nessa terra. E
E nós, como corpo de Cristo, precisamos guardar e cuidar da pureza da igreja, cuidar para que esse encontro da noiva com o noivo seja de acordo com aquilo que o Senhor nos confiou. Nós não podemos nos calar, vendo a igreja ser saqueada, roubada, intimidada. E Jacó sentiu medo, e eu penso que ele se sentiu intimidado. Eu penso que existe um espírito de Jezabel nesses dias. Não é Jezabel, gente, não, ele não é uma mulher, mas é um principado de manipulação que quer nos roubar a coragem de confrontar o pecado. É um espírito que vai fazendo concessões. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E a Bíblia diz que o seu pai, e saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. E vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se muito e se iraram, porque Siquém praticara um desatino em Israel. Ele cometeu uma loucura, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. E eu vejo aqui, gente, no perfil desses homens, aqui a ira e a indignação, nesse caso, nesse contexto, se transforma numa qualidade. Porque é uma ira santa, é uma santa obstinação. Aqueles homens, naquele lugar, foram homens posicionados e corajosos. E esses dias são dias que o Senhor está chamando homens corajosos, posicionados, que se manterão firmes diante do pecado e das injustiças, e que não vão negar e que não vão negociar os seus princípios e os seus valores, os princípios do reino de Deus. Só que é interessante, porque quando eu olho para esses homens, que foi Simeão e Levi, aí você vai olhar para mim e vou dizer assim: Gisele, assim, ó, não tem menor condição, porque assim, ó, eu sou o menor, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu estou enfrentando problema na minha casa, eu estou com dificuldade no meu casamento, no meu trabalho, são circunstâncias das mais diversas, e eu não tenho essa graça para me posicionar, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Só que, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Esses dois homens que se levantaram foram os filhos de Lia, os filhos da desprezada, os filhos daquela que não tinha valor, os filhos daquela que não era amada. Muitas vezes nós olhamos para a nossa circunstância, olhamos para a nossa casa, mas assim, ó, tu não me conhece. Meu pai e minha mãe não são nada. Eu não tenho dinheiro, eu não sou de família bem vista, eu não tenho nada para oferecer. Mas, querido, deixa eu falar uma coisa, esses são os dias que o Senhor está levantando homens e mulheres que olham para si e não dão nada. Mas, querido, não olhe a partir de você mesmo. Olhe a partir do Deus que te chamou para defender a tua casa, para defender a pureza da igreja. É sobre isso que nós estamos tratando. Só que, gente, quando eu falo desse espírito de Jezabel que vem para fazer concessões, o versículo 8 diz assim: a alma, o amor, né, falando lá para o Jacó e para os filhos, o meu filho, a alma do meu filho está enamorada fortemente da vossa filha, eu peço-vos que lhe a deis por esposa. E olha só o que ele vai falar: aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas, habitareis conosco a terra, e estará ao vosso dispor, habitai e negociai nela, e tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que vos determinardes. Majorai o dote do casamento e as dádivas, eu darei o que vocês me pedirem, mas me deem, porém, essa jovem como esposa. A gente não está brincando, gente. O mundo espiritual, ele não está de brincadeira. Esse moço, esse príncipe, ele veio e disse assim, ó: vocês podem pedir o que vocês quiserem, que eu vou dar. Só que eu quero essa moça para mim.
E é muito interessante porque a proposta é o seguinte: negociai nela. Pode negociar na minha terra, está livre para vocês fazer o que vocês quiserem. E na Bíblia, irmãos, sempre vai haver, é interessante porque o dinheiro sempre é ali o concorrente de Deus, né? Gente, já vou falar de antemão, gente, não tem problema ter dinheiro, tá? Em nome de Jesus. Essa igreja é uma igreja próspera, gente. Os irmãos dessa igreja são abençoados, gente. Tem empresários aqui, tem gente de Deus que tem priorizado servir ao Senhor, e o Senhor tem acrescentado na vida dos irmãos. Tá bom? Se você não quer o seu dinheiro, dá para nós vamos gastar tudo. Sempre vai haver uma proposta financeira, um valor monetário, a fim de negociar os princípios e os valores do reino. Só que a pureza da igreja, ela não pode ser negociada. Vocês lembram das 10 virgens? Né? A gente cantou hoje. Como é que as virgens loucas falaram? Eis aí o noivo, dá-nos do vosso azeite. E o que elas falaram? Ide vocês e comprai. Nós não podemos dar do vosso azeite. Ou seja, a unção, ela não pode ser negociada. A glória de Deus não pode ser negociada. Vocês lembram que a alegria, gente, que o Senhor nos deu, a alegria do Senhor, não pode ser negociada. Vocês lembram quando Acabe, ele quer comprar a vinha de Nabote? O Nabote, oh meu Deus, o Nabote diz assim, ó, a minha vinha não está à venda. E vinho na Bíblia significa alegria. A minha vinha não está à venda, eu não vou vender. Mas Jezabel diz o quê? Fica tranquilo que eu vou dar um jeito nessa vinha para ti. Eu vou comprar essa vinha para ti. Foi lá e mandou matar Nabote. Querido, morra, mas não perca os seus princípios. Morra, mas não perca os seus valores. Querido, perca tudo, mas não deixa Jesus. Continue, persevere, continue construindo naquilo que é eterno. Maria, quando derrama o perfume, que fala de adoração, o que Judas fala? Ele critica, ele diz assim, ó, que desperdício. Que desperdício, porque sempre vai haver uma proposta para que haja uma negociação diante daquilo que o Senhor nos confiou, que são os princípios e os valores do reino de Deus. E o versículo 13 e o 14 diz assim, ó, então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violentado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram, gente, não teve conversa não. Eles falaram assim, ó, não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria uma ignomínia. Ele está dizendo assim, ó, nós não podemos dar a nossa irmã para vocês, vocês são incircuncisos. Gente, eles levavam a sério a circuncisão. Eles levavam a sério essa separação. E lá em Gênesis 17, Deus instituiu a circuncisão através de Abraão. Deus apareceu para Abraão e fez a mesma promessa que Jacó. Reis sairão de ti, nações procederão de ti, mas eu vou fazer uma aliança contigo, Abraão, e essa aliança ela vai se perpetuar de geração em geração. Então a circuncisão se dava de fazer o corte na genital masculina, e aquilo ali significava a aliança entre o povo de Israel e o Senhor. Era uma marca física, era um corte físico que era realizado a fim de marcar o homem, dizendo, eu tenho uma aliança contigo. Só que aí, como é que funciona, né, gente? O homem vai lá e quebra. O homem vai lá e peca. E muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, ainda bem que esse negócio era lá no Antigo Testamento, né? Ah, Gisele, isso aí é velha aliança, isso aí já passou. O negócio agora está mais moderno, o negócio agora está diferente. Só que aí, gente,
Na velha aliança, tudo dependia do homem. Só que na nova aliança, tudo depende de Deus. Nós estamos falando de santidade. Gente, e como tudo que depende do homem, gente, não funciona. Tudo que depende do homem não dá certo. Porque cá entre nós, a gente tenta, né? A gente vai na nossa força, a gente tenta se limpar, a gente tenta ser santo, a gente tenta se esmerar. Mas se a gente não reconhecer, a gente não vai conseguir com os nossos próprios esforços. Se a gente não reconhecer que sem a graça de Jesus, depender exclusivamente dessa graça, a gente não vai conseguir. Então, Gisele, acabou o pacto, acabou a aliança? Não. A aliança continua. O Senhor nos marcou. Lá em Jeremias, no capítulo 31, pode abrir lá para a gente? Lá em Jeremias, no capítulo 31, diz assim, ó, o 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme aquela aliança que eu fiz com os seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, ainda que eu os tenha haver desposado, diz o Senhor. Olha o 33, gente. Olha aí a nova aliança. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha que aliança, gente. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ah, meu Deus. Só que o melhor de Deus ainda está por vir, não é? Vai vir, já veio, né? Mas aqui no texto diz assim, ó. Não, o 34. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Oh, meu Deus, graças a Deus, Senhor. Oh, meu Deus. Porque a gente não ia dar conta, não, gente. A gente não ia dar conta de caminhar na lei. A gente não ia dar conta de caminhar, sabe, na nossa própria força. Nós precisamos reconhecer que nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos correr para Ele, não correr dele, mas correr para Ele todos os dias da nossa vida. Porque agora não é mais eu que dou o meu corpo para ser marcado, mas agora foi Ele que deu. E assim, né? Antes era só uma marca. Só que agora o Senhor não diz assim: eu vou dar o meu corpo para fazer uma marca. Não. Ele foi moído. Ele foi moído. Ele foi marcado. Ele foi quebrado. Ele foi castigado. Ainda que era na antiga aliança, mas ainda assim era leve para o homem. Mas agora, sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor sempre vai na frente. Ele sempre está entregando tudo, William. Ele não vai com poucos. Quem dá as coisas pela metade é a gente. Quem se entrega pela metade é a gente. Oh, meu Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia. A gente dá um pouco, e um pouco a gente dá, um pouco a gente segura. Entrega de manhã, de tarde pega de novo. Confia desconfiando. Né? Eu estou igual a Isabel. Oh, Senhor. Eu creio, Senhor, mas como é que vai ser isso? Estou igual a Maria, eu creio, mas como é que vai ser isso? Tipo assim, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, Senhor. Porque senão a gente não vai dar conta. E agora a gente precisa entender que é de dentro para fora. Só que assim, Gisele, eu tenho um problema. Eu gosto dos cultos, eu gosto do louvor, eu gosto dos pastores, eles são legais. Mas assim, ó, eu não consigo deixar o meu pecado. Eu não consigo sair dessa vida que eu tô. Eu acho legal, a minha mãe é crente, a minha mãe me ensinou, a minha mãe pregou para mim, mas assim, ó, eu não consigo.
Oh, meu Deus. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente quer se limpar para vir para Cristo. A gente primeiro quer resolver, depois eu vou. Esquece, irmãos, isso não vai dar certo. Esses dias uma pessoa me procurou, estava com a vida assim bem bagunçada, e eu falei para ela: querida, só tem uma forma de você começar a colocar a sua vida no lugar. É você entregando a sua vida para Cristo. Aí ela ficou olhando assim para mim, sabe? E ela ficou pensando, eu dei um tempo para ela pensar, mas assim, sabe? Eu fiquei pensando, falei: meu Deus, parece que a gente está oferecendo um par de sapato. Oh, Jesus, se eu pudesse abrir a cabeça dela e fazer ela entender, se eu pudesse abrir o coração dela e colocar isso dentro dela, que não depende dela. E eu falei para ela, tu tá pensando naquilo que tu tem que deixar, né? Tu tá preocupada com aquilo que tu vai ter que renunciar. Ela olhou para mim e disse, falei: vamos fazer o seguinte, eu tenho uma proposta para te fazer. Olha o que eu fiz. Falei: vamos fazer aqui um trato nós duas. Tu entrega a tua vida para Jesus, tu vai se comprometer comigo a fazer um devocional todo dia de manhã. Tu vai falar com Jesus, tu vai ler a Bíblia, tu vai fazer o curso Mulher Única, tu vai vir nos cultos. E ela começou a rir. Sabe por quê, irmãos? Porque primeiro a gente quer arrumar a vida para depois a gente ir. E é aqui no ponto da mensagem que eu quero chegar nessa noite, que no começo eu falei para você que existe um lugar para a gente acessar, para a gente entrar nesse lugar de santidade. Só tem uma forma de nós vivermos uma vida de santidade: construindo um lugar de intimidade. Quando a gente construir um lugar de intimidade no Senhor, automaticamente a gente vai se limpando, a gente vai se santificando, a gente vai ficando mais parecido com Jesus, porque só quem fica íntimo de Jesus consegue ser santo. Fora disso, irmãos, é só legalismo. Você lembra de Zaqueu, em Lucas 19, versículo 7? Pode colocar para mim? Lucas 19, 7. Eu vou lendo aqui. Ele fala para o Senhor assim, né? Houve aquela murmuração. Vamos lá. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse: Senhor, eis que eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação nessa casa, porque esse também é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus, ele senta numa mesa com Zaqueu, ele entra na casa de Zaqueu, porque casa fala de um lugar de intimidade. Ele não chama Zaqueu de ladrão, ele não aponta o pecado, Jesus não chega ali, e daí? Como é que é? Vamos resolver isso aí? Não. E só que é interessante esse último versículo, porque ele diz assim, ó: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe qual é o problema? A gente quer se achar em nós mesmos. A gente conversa com muitas pessoas todos os dias. Sabe o que as pessoas dizem? Eu estou perdido. Eu estou perdido. Querido, permita-se ser encontrado pelo Senhor. O Senhor quer colocar a tua vida em ordem. O Senhor quer ser o Senhor da tua vida e o Senhor da tua casa. Então, quando o Senhor chega, os nossos pecados são deixados. Os nossos pecados, eles são limpos. O Senhor vai nos limpando. E Jesus disse: hoje entrou a salvação nessa casa. A mulher samaritana bebe da água da vida e depois ela é transformada para sempre. Então nós precisamos construir um lugar de intimidade, passar tempo com Ele, derramar as nossas lágrimas.
Porque quando a gente constrói esse lugar no Senhor, automaticamente tudo vai acontecendo, as bênçãos vão vindo, a gente vai olhar, meu Deus, eu deixo de ser um pedinte e eu vou entrar num lugar de filho. E é interessante porque quando a gente olha, nós já estamos caminhando para o final, quando a gente olha o início da história de Jacó, a gente consegue perceber o quanto a gente é parecido com ele, porque embora o Senhor tenha nos chamado, embora o Senhor tenha nos escolhido, o Senhor tenha feito promessas, a gente está sempre pedindo a confirmação da confirmação, e a gente vai permanecendo inseguro em relação à nossa identidade em dias de redes sociais, né? A gente olha lá, meu Deus, as pessoas fazendo as coisas mais absurdas. Nossa, daqui a pouco já está famoso, daqui a pouco já viralizou, daqui a pouco já está ganhando dinheiro. E esse lugar, dessa rapidez toda, muitas vezes faz com que a gente se olhe e se perceba e diga, meu Deus, eu não sou nada, olha isso aqui, começou hoje, já está grandão, já está fazendo tanta coisa. E muitas vezes a gente se olha diante da sociedade e se acha um tremendo fracasso, porque não consegue evoluir no Senhor, porque muitas vezes a gente se permite ser conduzido a um lugar que tem feito com que nós tiramos os olhos do nosso amado, e nós nos desloquemos a um lugar que é uma armadilha, que é um lugar de comparação, e que vai impedir com que eu viva a minha identidade, a minha unidade, a minha individualidade, aliás, dentro da unidade do corpo. Porque embora nós sejamos um corpo, cada um tem o seu lugar, cada um tem algo que o Senhor está construindo de forma específica e exclusiva dentro desse corpo. E eu penso, irmãos, nesses dias que quando Jacó estava no ventre de Rebeca, o Senhor diz assim para ela, o maior servirá ao menor. Já havia uma promessa, o Senhor já havia liberado uma palavra. Só que Rebeca, naquela ânsia de ter, né, por conta daquela preferência, ela já vai articular um plano para que Jacó herdasse, a bênção da primogenitura fosse roubada. E a gente vê como Jacó queria ser o irmão em tudo. Só que esses dias, irmãos, Deus não está interessado que nós sejamos uma versão de alguém. O Senhor está interessado em que nós sejamos uma cópia de Jesus, mais parecidos com Jesus. Porque a gente copia as músicas, versões e mais versões, a gente vê isso com muita frequência, né? A gente copia as mensagens, a gente copia as músicas, porque muitas vezes a gente não quer se submeter a entrar no lugar secreto e construir e gerar isso dentro de nós. Gerar uma palavra em jejum, em oração, em lágrimas, deixar que o Senhor nos dê canções. E a gente vai se tornando uma versão. Só que o Senhor quer que a gente seja, sabe o quê? Filho. Porque só o filho tem o DNA do pai. Só o filho tem o DNA do pai. Quando Davi ele vai para a batalha contra Golias, eles pegam a armadura, né? Pegam a armadura de Saul e põem em Davi. Olha, Davi, usa isso aqui porque funcionou com Saul, vai funcionar contigo também. Ele diz, não quero, não me serve. Porque eu fui treinado no secreto, eu fui treinado lá cuidando das ovelhas do meu pai. Eu já matei um urso, eu já matei um leão. E ninguém viu. Fica tranquilo, ninguém viu que eu já fui treinado. Sabe, gente, eu fico olhando para Isaac. Quando ele põe a mão em Jacó, ele diz assim, o cabelo é de Esaú, o braço é peludo igual de Esaú, o cheiro é de Esaú, a comida também é de Esaú. Porque muitas vezes a gente quer o serviço do nosso irmão,
Oi, o irmão canta tão bem, faz aquilo tão bem. Eu quero ser igual a ele. Só que daqui a pouco, Isaac diz assim, mas a voz é de Jacó. Tudo era do irmão, mas a voz é de Jacó. Porque a voz é como a nossa digital, é como a nossa identidade. Não tem outra voz igual à sua. E esses são dias, queridos, que o Senhor, Ele quer ouvir a tua voz. O Senhor quer ouvir a tua voz. O Senhor não quer que a gente copie nada de ninguém. O Senhor quer que a gente construa um lugar de identidade. E como é que é? Demora, Gisele? É todo dia. Irmãos, é todo dia entregando para o Senhor, falando com o Senhor, indo para a cruz todo santo dia, senão a gente não dá conta. Esses são os dias que a única coisa que o Pai quer de nós é que nós sejamos íntimos dEle, chegados dEle. Lembra de Maria, que estava o tempo todo aos pés do Mestre? Ela escolheu o quê? A melhor parte. João amava tanto Jesus, era tão íntimo, que chegava a reclinar a cabeça no peito de Jesus. Às vezes a gente está tão agitado, né, irmãos? Tão ansioso. Tem dias que a gente não precisa, sabe, uma palavra que tem me incomodado nesses dias. E hoje eu ainda falei para a Lorena, eu falei uma palavra que acho que o Senhor é uma coisa que a gente precisa esquecer e arrancar do nosso dicionário, no nosso relacionamento com o Senhor. É uma palavra chamada desempenho. É uma coisa chamada performance. É uma coisa chamada resultado. A gente precisa sair desse lugar, porque assim, né, gente? A gente sempre tem aquele senso de pertencer quando eu faço um trabalho e eu recebo algo em troca. Só que relacionamento de pai e filho, gente, eles levam tudo, eles tomam conta de tudo. O Senhor quer ouvir a nossa voz. Esses dias lá em casa, o Adriano veio atender o Teams, porque o Natan tinha um casamento. E aí a Betina disse assim: papai, hoje à noite a gente vai estar lá, né? E como é que eu vou chamar o senhor lá? Como é que eu vou lhe chamar lá no Teams? Porque elas vão crescendo, elas não querem mais falar papai e mamãe, elas acham muito infantil. Elas querem ser grande, né? Elas querem ser moça. E aí ela falou assim: papai, como é que eu vou lhe chamar lá na reunião? Aí o Adriano olhou para ela e falou assim: chama de papai, como você sempre chamou. Ai, não. Papai lá não. Aí ele olhou para ela e falou assim: então chama de pastor. Aí ela olhou e falou assim: então vamos ensaiar. E a gente na mesa almoçando. Aí ela olhou para ele e falou assim: pastor Adriano. E a gente caiu na gargalhada e ela disse assim: não combina. E ela disse: é muito estranho chamar o papai de pastor. Aí o papai olhou para ela e disse: sabe por quê? Porque a gente tem uma relação de intimidade. A gente não está se aproximando o quanto a gente poderia. A gente não está se achegando o quanto esse caminho que foi aberto nos proporcionou. Às vezes eu penso que nem eu mesma faço uso dessa possibilidade, desse caminho que foi aberto, desse véu que foi rasgado, onde o Senhor garantiu um lugar, dizendo: vocês podem se achegar com confiança. Você pode se achegar com confiança, não fica desconfiado, não fica com medo, querido, não se sinta culpado. Essa é uma noite propícia, tem uma porta escancarada de alguém que deu tudo,
de alguém que fez tudo para que a gente acesse esse lugar. Só que muitas vezes a gente fica com medo, fica olhando, eu não sei o que ele vai pensar de mim. Querido, Ele já nos conhece. Ele sabe das guerras, Ele sabe, querido, quando o Senhor restaura o nosso senso de singularidade, o valor que a gente tem nele, a gente não precisa mais competir. Eu acho incrível, sabe? Quando Jacó ele se encontra com Esaú, que eles se consertam, chega no final, Esaú diz assim, ó, ei, vamos junto, vamos por aí, vamos. Eles estavam indo lá para um destino. Jacó olha para ele e diz assim, ó, ei, o negócio é o seguinte, você pode ir na frente, não tem problema. Sabe por quê? Eu tô com esses meninos aqui, eu tô com essas crianças, eu tenho vacas de leite. Se eu andar na tua velocidade, meu irmão, esses meninos vão morrer, esses animais não vão dar conta. Quando a gente é resolvido no Senhor, a gente não precisa mais caminhar nesse lugar de comparar, de competir com as pessoas da tua casa, com familiares, com pessoas no trabalho. Querido, se o outro está na frente, é a estação dele, foi para aquilo que o Senhor chamou ele, e está tudo bem. O problema é que a gente quer colocar numa escala. Quem tem 100 mil seguidores é maior, quem tem 2 não é nada. Só que o corpo de Cristo funciona assim, ó. Eu posso olhar para o pé e dizer, não preciso de ti. A mão olha para o braço, para outra mão e diz, não preciso de ti. Não, vós sois membros uns dos outros, e esse corpo bem ajustado, ele vai cumprir o propósito. Jacó olha para o seu irmão e diz assim, ó, vai na frente, querido, pode correr. Eu vou no passo dos meninos, eu vou no passo do gado. E o Senhor vai sendo gerado em nós.